e de repente você diz, mas todo mundo está tranquilo, só eu que estou agitado, deixa eu me acalmar aqui. Então foi um pouco essa percepção lá na África. Depois eu passei para o outro lado, na Suíça, onde, né, o pessoal já estava, quando eu saí de lá em 2001, já estava começando a instalação de antenas 6G. Então já é o outro lado, onde as pessoas trocam de celulares a cada 1 ano, a cada 2, tudo celulares com 1 terabyte, assim vai, né, 16 GB de memória. Então, coisas assim, as pessoas hiperconectadas. E é interessante que essa fala sua quando traz sobre o interior, né? Quando a gente vai para essa vida no campo, essa vida mais pacata, a gente percebe que essas pessoas elas acabam desenvolvendo uma qualidade de vida muito melhor, mesmo tendo pouco acesso, muitas das vezes a saneamento básico, onde não tem uma qualidade em relação ao nutricional, mas a gente percebe que essas pessoas elas têm a sensação, elas transmitem a percepção de uma qualidade de vida, né? E a gente trazendo um pouquinho aqui para a psicologia, a gente percebe que essas recompensas dopaminérgicas, né, que a gente tem através dessa tecnologia, ela vai sobrecarregando a nossa mente, né? Porque a nossa mente ela é uma máquina perfeita, criada por Deus, mas ela tem uma limitação. E a gente está vivendo um tempo onde essas informações, vamos usar os acessos tecnológicos, né? É como se a nossa memória ela estivesse chegando ao limite constantemente, né? E aí você tem que ir lá apagar algumas informações para poder viver. Só que tem gente que já está vivendo isso no limite com muita frequência. E aí o corpo acaba adoecendo, a mente acaba adoecendo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Augusto Cury, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Que a gente vive com muitos pensamentos, né? E o que isso trouxe dentro da prática, da vivência do senhor? O que é que o senhor entende por esses pensamentos acelerados, essa vida corrida, essa vida agitada que hoje é comum para a maioria das pessoas? Todos nós somos expostos a esse tipo de conectividade. De uma maneira ou outra, não tem como fugir, né? A Bíblia diz, não peço que os tires do mundo, oração de Jesus em João 17, mas que os livres do mal. Então, na verdade, nós não temos como fugir, estamos inseridos nesse contexto, precisamos ter os aspectos positivos da utilização das redes sociais, da multimídia, mas tudo tem que ser feito com moderação. Então, nesse meu percurso, quando nós conversamos pela primeira vez, né, você pode falar um pouco como foi, né, a gente veio... A gente lançou o convite, né, para o pastor, e aí a gente trouxe para ele o seguinte: pastor, tema que o senhor sente confortável, né? E quando ele trouxe essa temática, né, da desintoxicação digital, né, ela casou bem com o momento até pessoal que eu vivia, que eu disse, precisamos realmente, é uma necessidade, é uma urgência, não somente no sentido psicológico, mas espiritual, mas é familiar. Famílias hoje estão sendo destruídas por um aparelho de tecnologia, famílias estão entrando em conflito pelo excesso de telas, pais que são ausentes, né, por um aparelho de telefone. A gente aqui não está pregando ou demonizando a tecnologia, porque não é esse o nosso objetivo e nem é esse o objetivo da tecnologia. Mas aquilo tudo que domina o meu coração, aquilo que domina a minha vida, eu me torno refém, né? E a gente vive num século agora de tantos vícios, né? A necessidade desse tema de discutir, desintoxicar, é porque estamos intoxicados. E a intoxicação, muitas vezes, a gente não percebe, né? E esse tema ele foi construído em um diálogo, e aí a gente começou a perceber essa necessidade realmente, de que é um tema que dificilmente a gente comenta, né? Dentro dos nossos templos, dentro das nossas famílias, dentro da sociedade como um todo. Não porque seja um tabu, mas porque a gente não percebe, muitas das vezes, o risco que isso tudo causa. O senhor entende dessa forma também? Também. E eu aceitei falar sobre isso porque eu estava, acho que o mês passado, eu estava dando uma olhada na minha biblioteca e eu me deparei com esse livro aqui, que eu mostrei, né? É um livro em francês, L'Arche ton téléphone. Então, ele foi escrito, a original em inglês, não sei se tem tradução em português, não procurei,
né, o título em inglês, How to Break Up with Your Phone. Então, e esse livro eu comprei num encontro, num seminário que teve lá na Suíça para pastores. Assim, primeiro, foi para nós nos alertarmos a nós mesmos da utilização e também aconselhar as pessoas que estão em contato conosco. Então, eu me lembro que quando eu fiz esse curso, algumas coisas foram abordadas e eu vivi, porque uma parte do meu tempo de trabalho ministerial lá na Suíça, eu era pastor a tempo parcial de uma igreja suíça de língua francesa. Eu era contratado por eles como pastor para se ocupar dos jovens e na área do anúncio das boas novas, dos pequenos grupos, né? Então eu estava em contato com muita gente naquela igreja, sobretudo jovens. E uma coisa que me chamou a atenção, porque lá, assim, os europeus são muito mais assim individualistas do que o pessoal aqui. Cada um vive o seu mundo, né? E pode colocar a primeira foto daí, né? Então eu coloquei essa primeira foto para mostrar que não está chegando. Acho que balançou aqui. Então eu coloquei primeiro essa foto aqui para mostrar que vê se chega agora. Vai buscar. Vamos continuar falando. Então, para mostrar que tem uma hiperconectividade, as pessoas estão super conectadas e lá passa um pouco pela questão de cada um escolhe o que quer. Eu me lembro que nós temos aqui os grupos WhatsApp na igreja, todos os lugares tem, né? Sim. Porque faz parte do nosso trabalho, a família, tudo. Mas lá eu vi que quando a secretária me apresentou, disse, olha, não, pastor, que a gente tem esse, então tinha o WhatsApp, Telegram, Signal, Trema, tinha mais um que eu me foge a memória, assim, 5 grupos. E eu disse, por que tem todos esses grupos? Não, é porque alguns são conectados nesse e não utilizam o outro. Então todas as mensagens tinham que ser enviadas a todos esses grupos. Aí eu disse, eu vou passar o dia todo só enviando mensagem e respondendo de um, e eu tive que instalar todos esses aplicativos, né? Então aí eles estavam dando dicas de como não submerger numa multidão de... E aí a gente vai chegar daqui a pouco falar sobre a questão de como se proteger, e é o que fala isso aqui, esse livro, né? De deixar o seu telefone e estabelecer metas e parâmetros para não se submergir na conectividade. E o exemplo que o senhor traz, né? A gente já imagina, né? Como as pessoas elas estão muito conectadas, né? Porque muitas vezes a gente não dá conta do WhatsApp, de grupos, mensagens, que a gente precisa escolher um momento de conversar. Agora imagina dentro de uma cultura com 4 ou 5 aplicativos que precisa se comunicar. Né? Aqui, está a imagem aí, né? É um pouco esse o mundo que a gente vive, né? Então cada um escolhe o seu e de repente a gente está submergido. E imagine você ter todos esses aplicativos no celular. A gente está falando, quem sabe? Não, mas tem gente que tem muito mais. Tem gente que tem 150 aplicativos no celular. Até perdeu a conta de quantos aplicativos tem ali. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando você entra em alguns são conectados com outros, te joga para outros, e de repente é fácil de entrar, mas difícil de desligar. E assim, dentro dessa pluralidade de aplicativos, de conectividade, né, eu faço um gancho aqui para a gente fechar essa parte introdutória com Marta e Maria, né? Quantas das vezes a gente não estar presente no ambiente, né? Ela estava com tantos afazeres e não percebeu a coisa primordial, né? A coisa mais importante que estava na casa dela. E essa é a necessidade de abordar esse tema, né? Que talvez algumas coisas estão passando na sua frente, na sua vida, e você não está notando. Seu filho está crescendo, sua esposa está necessitando de uma conversa, seu esposo está precisando de uma ajuda, sua família precisa te ouvir, e a gente não dá essa atenção. E o senhor é pai de 3, né? Imagina, dentro desse universo todo, né, que a gente vive hoje dentro da tecnologia, como a gente dá um controle, um cuidado, limitar, né,
que é impossível retirá-los, né? A gente fala sobre telas, elas precisam ser reduzidas, é impossível de ser tirado. Mas esse desafio é grande. E a gente percebe que ele não está simplesmente na dimensão espiritual, mas ele engloba todas as áreas da nossa vida. Então, em casa, falamos aqui em casa, nós temos regras muito claras, e isso, como nós vivemos nesse meio, então, eu falei um pouco da África, né, que tem menos acesso. Sim. O Brasil está no meio, a Europa já está lá na frente. Nós falamos aqui, em alguns lugares, as pessoas já estão utilizando o 6G, hiperconectividade, sobretudo para jogos, né, de ação e outros aplicativos que necessitam uma rapidez muito grande. Então, em casa nós temos bem claros a questão do acesso limitado. É possível acessar? Sim. Por exemplo, eu me lembro da Ada, ela recebeu um Nokia, o primeiro celular dela. E lá, no dia que nós demos, quando ela completou 12 anos de idade, nós demos para ela o celular. E aí ela assinou um termo de compromisso. Então estava a assinatura dela, meu e da Irene. Então aí ela estava se submetendo às regras da nossa casa de utilização, horários. A gente tinha o direito de, à noite, temos a gaveta onde nós guardamos todos os smartphones, tabletes, computadores, né? Nós desligamos o Wi-Fi da casa, no máximo 10 horas está desligado, só vai religar no dia seguinte para diminuir as ondas, né, eletromagnéticas, tudo isso conta, né? E eu vejo lá as pessoas desintoxicando, eles criam todos esses mecanismos. E aí eles toparam, né? Quando foi para o René, né? Já chegou. Agora o Eric cresceu aqui, então ele já fica, as crianças brincando, todo mundo, nós já falamos, se você estiver na rua, lá com os amiguinhos, eles começar a pegar celular, você volta para casa. E quantas vezes ele volta? Triste. Porque todos os meninos estão ali sentados no parquinho com celulares. Não vive. Roblox e outras coisas, brincam. Eu disse, não, você não tem celular. Papai, por favor, antecipa. Eu disse, não vamos antecipar. O direito é igual, né? Você vai ter que aguardar. Ele está com quantos anos? Ele está com 9. Ainda falta alguns anos. Falta alguns anos. Mas eles têm o direito de assistir das 8 até as 9. Quando é possível, nós damos esse horário, depois nós tomamos. Interessante essas regras, pastor, porque veja, a dificuldade que o senhor teve com o mais novo, por ele ter vivenciado já esse ambiente, né, transmite também um pouco do que a tecnologia invadiu as nossas vidas, né? Foi rápido. A gente voltar aí a 15, 20 anos atrás, a gente vai ter uma distância muito grande. Então, de uma hora para outra, a tecnologia ela não foi uma coisa que foi entrando aos poucos nas nossas vidas, né? Eu digo pelo menos na cultura brasileira, né? A gente, de uma hora para outra, explodiu vários aplicativos, várias funções, e aí a gente começa a não ter o controle sobre ele. E aí, quando a gente não controla algo, a tendência é que aquilo nos controle. E aí eu acho que é o perigo, né? O quanto as coisas elas nos controlam. E eu separei alguns versículos aqui, que a Bíblia é interessante, que ela dá respaldo para tudo isso, né? E em Marcos 6:31, Jesus fala o quê? Vinde e repousai. A gente vai lá em Salmos, a gente vai ver Deus orientando o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que isso traz para a conotação do nosso dia? A gente precisa ter um tempo determinado para a gente se limpar, se organizar. A gente precisa de um tempo para a gente desintoxicar. E não é simplesmente da tecnologia, mas de tudo, né? Das coisas. Há uma necessidade de a gente focar, né? A gente está aqui dentro do estúdio das Secades, né? Eu acho que é um problema que o Edinaldo já deve ter vivenciado. Graças a Deus, nossa igreja evoluiu muito e isso eu acho que é muito escasso, né? Mas a gente, algum tempo atrás, tínhamos uma festividade, todo mundo ia lá querer tirar foto, né? Todo mundo está ali, né? Então, e a gente vê isso nos shows mundanos, no mundo geral, a gente vê isso. As pessoas elas não vivem mais o presente, elas estão mais preocupadas em registrar, em compartilhar, em conectar, do que viver. Viver essa experiência de estar aqui, de viver essa experiência de ouvir aquela pessoa, ouvir aquela palavra, de se relacionar com o filho, se relacionar com a esposa. E eu acho que o Senhor traz isso muito dentro do ambiente familiar do Senhor. Porque lá
pela minha esposa, né, que é suíça, né, então a gente vê que a questão lá, eles já estão no caminho de volta. Acho que já atingiram o pico, algumas pessoas se deram conta. Estão voltando. E estão voltando atrás, porque o governo se deu conta, as autoridades, o setor privado, de que isso traz um grande desserviço para o funcionamento comunal, comunitário da sociedade, se tem pessoas que estão, de certa forma, viciadas. A palavra adictivo, que usa é o mesmo para vício. Sim. Para vício. Né? Pessoas que estão viciadas. E a gente sabe que, se você já teve contato com pessoas da sua profissão, né? Então a gente vê que é difícil as pessoas admitirem Sim. que estão viciadas de alguma coisa. Quantas pessoas que passaram anos e anos relutando de ir para o encontro de alcoólicos anônimos, que eles dizem, eu não sou bêbado, eu não sou, eu bebo só socialmente, eu não sou alcoólatra. Mas já era depois de muito tempo, todo mundo via, a esposa via, os filhos, mas ele não via. Até o dia que caiu a ficha, a pessoa vai, participa dos encontros, eu vejo testemunhos, e diz, mudou a minha vida, eu sou uma outra pessoa, mudou completamente a minha história, porque a mesma coisa para as pessoas drogadas. E hoje na Europa tem clínicas de desintoxicação digital. Pessoas que vão para lá para tentar de uma maneira ou outra se desvencilhar. Eu trouxe aqui, olha, um modelinho, isso aqui foi antigo, está voltando na moda. Estão vendendo, a Motorola voltou a produzir esse tipo de celular. O pessoal chama de dub phones, ou seja, é como se do tempo passado, é para do telefone dos avós. Mas por quê? Porque com esse celular tem o chip, ele tira o chip, vai colocar aqui, mas vai ser só ligações. Sim. Atende a ligação, desliga. Né? E eles fazem concurso para saber quem que consegue enviar uma mensagem de SMS, como antigamente. A, aperta uma vez, B, duas vezes, C, três vezes. E aí todo mundo lá na sala se divertindo para ver quem consegue mandar uma mensagem. Porque hoje em dia, né, é tudo tão rápido. Você começa a digitar, ele já reconhece a palavra. Você só fala, ele já reconhece. Já reconhece, né? As pessoas nem digitam mais, é mensagem, não digitam mais os textos, infelizmente. Então isso aqui faz parte do detox extremo, para pessoas que realmente estão então vai ter que voltar ao passado, de volta ao passado, né? Comprando e só utilizando o celular para falar. Muitas pessoas. Está se tornando até chique alguns círculos, né? Homens de negócios famosos já aparecem foto, artistas telefonando com esse tipo de celular. Só para reduzir a possibilidade de ter conexão. E eu acho que isso a gente precisa abrir um parênteses aqui e colocar os prejuízos à saúde emocional, né? A gente fala muito, pastor, que o excesso de tecnologia, ele faz com que eu tenha um hábito, eu tenho uma sigla chamada FOMO, né? Que é essa necessidade de estar atento a tudo que eu posso estar perdendo. Eu preciso olhar aqui o Instagram porque senão eu vou perder alguma coisa. Eu posso estar perdendo alguma informação, algum aviso, alguma situação, né? Até como eu brinquei com o senhor, disse, olha, eu estarei com o celular aqui porque é uma forma de se comunicar com o Edinaldo, que é o nosso diretor, e também o feedback dos comentários que podem ocorrer. Mas isso também é um comportamento FOMO, no sentido de que eu não quero perder nada para poder aproveitar o melhor desse momento. Só que isso leva com que eu tenha comportamento muitas vezes comparativo. Eu começo a me comparar, eu começo a pontuar, será que a vida do outro está melhor? Será que a vida do outro está pior? Fulano começou a estudar comigo, já está aqui, ele está ali. E quanto isso gera prejuízo também para as nossas vidas espirituais, né? Sim. O quanto a gente está tentando se comparar, se colocar. Olha, fulano tem pouco tempo de serviço dentro da igreja, dentro do ministério, Deus já fez isso na vida dele, eu estou aqui há quanto tempo e não acontece comigo. Essa comparação excessiva, e a tecnologia facilita isso, né? O quanto das vezes a gente sofre pela comparação, por exemplo? Porque as pessoas ficam nessa ansiedade de saber o que está acontecendo
com o outro, aonde o outro está, né? E é como se essa guerrinha velada de personalidades, né? De ânimos, né? Dizendo, mas olha, gente, essas fotos que fulano de tal postou das férias, quando eu sair de férias, vamos ver, o pessoal me aguarde, vou mandar as melhores fotos do mundo, sempre querer ser melhor. A gente vê quantas catástrofes já aconteceram, acidentes, tá? Como esse casal lá na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Sim. Foi tirar uma foto, se afastou demais, a mulher caiu. E tantos outros morreu afogado. Cachoeira, foi tirar a cachoeira, tirar uma foto, deu um passo a mais para trás, caiu num precipício por causa da foto. Ou seja, não viver um momento. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, quando a gente vai a alguns lugares, a gente não leva celular. No nosso dia de saída 2, nós não levamos o celular. Para não ter o risco de, no meio do jantar a 2, ter um terceiro ou um quarto que se entram sem ser chamado no meio da conversa, que são os celulares. Então, nesse livro aqui, posso ler na introdução, a autora, né? Catherine Price, ela começa de uma maneira muito linda, o livro dela, ela escreve uma frase: carta aberta ao meu telefone. Não vou ler toda a carta, só apenas alguns trechos. Ela começa dizendo: eu me lembro ainda do dia em que eu te encontrei. Encontro dela com o celular, né? Você era novo, né? Cheio de vigor, muito valioso, e eu, uma jovem que conhecia, decora o número de todos os seus amigos, números telefônicos, né? Hoje as pessoas não lembram nem do próprio número. Quem dirá do pai, da mãe, da esposa, às vezes não se lembra. Então ele disse, a primeira vez, mas de repente isso mudou completamente e rapidamente nós nos tornamos inseparáveis. Me levou algum tempo para eu me acostumar a ter essa companhia mesmo dentro do banheiro. Mas isso se tornou tão natural que hoje em dia nós partilhamos esse momento de intimidade como outros. Ela tá fazendo uma sátira, né? Mas quantas pessoas que entram no banheiro com o celular e demora para sair? Mas o que está fazendo lá? O celular. Fazendo número 1, número 2, não sei o quê, mas tá com o celular lá dentro, tomando banho com o celular. Pessoas já morreram eletrocutadas porque estavam assistindo um filme lá na Europa, tem muita banheira, né? As pessoas tomam. Aí acabou, pegou o carregador, conectou, caiu dentro, morreu eletrocutada por causa. Aí ele diz assim, no final da carta, ela diz aqui que eu gostava tanto de sonhar, mas depois que você entrou na minha vida, o meu sono está completamente desregulado. Olha aqui. O sonho, a pessoa que usa muito celular não consegue sonhar porque afeta o sono, né? E no final ela diz aqui, e isso afetou, você também afetou a minha memória, porque eu não me lembro mais da última refeição que eu comi com os meus amigos sem que você estivesse presente e que interrompesse uma conversa. Nem a última vez que eu fui capaz de ler um artigo completo de uma revista sem ser interrompido. Última frase, ela disse: concluindo, eu gostaria de te dizer, o telefone dela, né? Eu tenho a impressão que eu não posso mais viver sem você. É por isso que, mesmo sendo difícil, eu devo anunciar que hoje estamos nos separando. Então, a carta para o celular é um pouco satírica, mas um pouco verdadeira. Ela fala de casos aqui que toca a cada um de nós, né? Mas às vezes é necessário dar um basta aqui, falar de alguém que precisa de um tratamento de choque radical. E essa fala, né, do livro, da autora, ela traz um dia a dia nosso, né?
O celular ele virou parte do nosso organismo, né? Ele virou uma extensão da minha vida. Eu não posso mais viver sem o celular. A cultura nossa é essa, né? E o senhor falando sobre o sair, né, a dois, me fez lembrar de uma situação, né? E aí eu posso dizer, apesar de estar precisando dessa desintoxicação, já eu e a esposa, a gente sai especificamente no lugar que a gente tem e a gente deixa o celular no carro, né? Ainda não tenho essa capacidade de se eu deixar em casa, a gente já está deixando no carro. E aí a gente começou a perceber o quê? Que a gente começa a conversar sobre coisas que talvez a gente não conversaria ali, porque a gente teria um telefone, por mais que a gente conversasse, desse atenção ao outro, a gente não daria aquilo, né? E a gente olha ao redor e a gente vê no restaurante as pessoas tudo em casal, mas conversando com o celular, e aí fala e pega o celular, fala, pega o celular. Há pouco tempo atrás, a gente pedia até desculpa, né? Dizer bem assim, olha, espera aí, viu? Tá, licença, só um momento que eu vou pegar aqui meu celular. Hoje a gente já nem mais pede. Por quê? Porque virou natural eu estar no acesso. Eu não estou fazendo nada errado, eu estou pegando meu celular. Então, pode continuar falando, eu estou ouvindo. Então, a gente perdeu esse senso, né? Então, a tecnologia, hoje, ela faz parte da nossa vida e a gente não está percebendo. E eu vou voltar um pouquinho atrás na fala do senhor, quando você falou assim, as pessoas não percebem que estão viciadas, né? E a psicologia, ela fala que o primeiro elo que a gente precisa construir para a gente receber uma cura, uma transformação, um processo de melhoria é a aceitação. Enquanto eu não aceito que eu estou necessitado de uma ajuda, enquanto eu não aceito que eu sou dependente, eu não sou carente de algo, eu vou lutar, que eu vou dizer, não preciso disso, eu não tenho necessidade, isso aqui serve para fulano, serve para ciclano, para mim não. E eu acho que esse programa de hoje, ele traz essa percepção, né? Ela tem esse objetivo de fazer com que a gente reflita, será que de fato não estou exagerando, né? Será que de fato não estou um pouco a mais, né? Eu tenho um paciente que ele falou, tem 15 dias isso, ele falou bem assim, Matheus, tive um conflito com a esposa, mas eu ri que nem parei, e eu vim aqui trazer isso para você, não é nem terapêutico, mas eu quero dizer isso aqui que fez refletir. E aí, antes mesmo da nossa conversa, ele falou o seguinte, minha esposa veio e disse, você fica com muito tempo no celular, olha aí quanto tempo você está nessa internet. E aí, ele disse, e você? E ela disse assim, eu fiz o meu, só tem 12 horas. E aí, ele olhou, o dele só tinha 8. E aí, a acusação que ela fez, para ele, se ele estiver ouvindo esse programa, ele vai lembrar, né? Por questão de sigilo, a gente precisa respeitar. Mas foi muito engraçado ele falando do jeito que ela fez. Eu corrigi ele, você fica muito tempo. E o horário que ela tinha era muito maior do que o dele, porque a gente não percebe quanto tempo a gente passa nesses aparelhos. A gente não percebe e a gente está deixando de viver. Eu acho que a mensagem principal é essa. Nós estamos deixando de viver o mundo real e estamos vivendo um mundo que ele é ilusório. Porque a foto que a gente posta no Instagram não é a primeira, é a melhor. A gente escolhe. Eu escolho o que eu vou mostrar. Sem falar nas alterações, nos filtros, né? Sim. Que pode acontecer. Mas enquanto você falava, eu quero dizer aqui para quem está assistindo o programa que o nosso intuito aqui não é acusar ninguém. Perfeito. De maneira nenhuma. Não é querer julgar ninguém. Né? Nós gostaríamos apenas de compartilhar essa necessidade e que cada um possa buscar a ajuda que precisa. Se você não precisa de ajuda, ajude outros. Compartilhe. Compartilhe. Mas se você precisa de ajuda, busque ajuda. É possível encontrar, é possível comprar um livro, é preciso encontrar terapeutas e especialistas nessa área. Eu coloquei Fica à vontade. Alguns flyers, alguns slides aqui. Então, aqui fala sobre a questão do comportamento das gerações. Está um pouco pequeno, mas não sei se vocês conseguem. E como essas gerações, né, vai do baby boomers, né, da década de 40, de 50, 60, 70, né, eu estou nessa geração X, né, sou dessa geração aí, né, a geração de hoje é mais a geração Z, que o pessoal fala, né, os mais hiperconectados está aqui, ó, nessa parte azul. Então, o comportamento, né, e muda, vai mudando aqui, olha,
Pessoas que utilizam a internet em porcento por grupos de idade. Está pequeno, mas dá para ver que as pessoas até 2019, 23, aqui aos anos, né, e como mudou e como aumentou o grupo lá que bate o recorde entre os 26 e 29 anos, 20 e 24 anos, também 30 e 39 anos, 95% o aumento em porcentagem da internet. É um número bem elevado. Equipamentos utilizados para acessar a internet, aí, aqui é dados do IBGE, são dados do IBGE, né, a agência do IBGE, Tecnologia da Informação e Comunicação, dados recentes, 2023, olha, telefone móvel e celular, olha, quase chega lá aos 100%, né? Então, e televisão está praticamente desaparecendo, né? Os computadores, PCs, os antigos, né? Desktop, né? Aquele computador grandão, tabletes, muito pouco, talvez. Eu diria que essa televisão ainda se mantém muito pelos streams, né? Exatamente. Porque, de alguma forma. Porque tem pessoas que não assistem mais as TVs abertas, mas as TVs a cabo e assinaturas, né? Prime e Netflix, aí vai. Top 10 países em tempo médio diário gasto utilizando mídias sociais entre usuários de internet. Horas e minutos. O Brasil está em segundo lugar. Está aqui a fonte de 2022. Né? E eu fiquei olhando os países aqui. Você não vê países da Europa, né? Interessante que... Eu ia perguntar se esses dados é o mundo todo, mas quando eu comecei a perceber, tem todo mundo, né? Tirando Filipinas e Indonésia, até os grandes fabricantes de aparelhos não estão aqui. Não estão mais. Não estão aí, você não vê a China, né, com Taiwan, por exemplo, não vê o Japão, não vê a Coreia do Sul, né? Mas aqui, olha, o Brasil... são países, todos eles com característica em desenvolvimento, em desenvolvimento. Então as pessoas são hiper... Aí, a América do Sul tem vários países aí, olha, a Argentina e o Brasil, da América, né, também temos a Colômbia, o México, a América do Norte, a Arábia Saudita, mais 3,4 horas aqui. O próximo, de acordo com Criatop, em 2022, os jovens entre 18 e 24 anos são os que passam menos tempo assistindo a TV tradicional. Quase 90% dessa geração Z, que é os mais jovens, né, passam mais de 1 hora nas redes sociais e quase 50% passam mais de 3 horas por dia. É bastante. Aí você pergunta para esses adolescentes, esses jovens, né? Você já leu um livro? Qual foi o seu último livro? Qual foi o último livro? Tirando os obrigatórios da escola, né? Eu diria até que esses aí poderiam estar na lista. Sá Queiroz, ou os livros da literatura brasileira, que é obrigatório. São necessários. Então, eu sempre digo, a gente não pode levar alguém aonde a gente não vai, onde nós não vamos. E eu lembro que em casa nós colocamos uma biblioteca bem pequena, tem um instrumento, tem um lugar dos instrumentos de música e tem a biblioteca. E a gente coloca vários livros, nós compramos livros para nós, eu e minha esposa, nós lemos muito, compramos livros para os nossos filhos. E ele nos vê lendo. Isso é importante. Porque não adianta dizer, leia menino esse livro. Vai ler esse livro. Ensina a criança no caminho. No caminho. Não é ensina o caminho, ensina no caminho. Então tem que estar junto. Perfeito. Então a forma como nós utilizamos as redes sociais, os aparelhos eletrônicos, também é um reflexo para a próxima geração que está no nosso ciclo mais próximo, nossos filhos, nossos familiares. Então, acho que é muito importante ver aqui. Mais 2 dados aqui. Brasileiros gastam tanto tempo na internet quanto ingleses e japoneses somados.
Em 2022, brasileiros com idade entre 16 e 64 anos passaram, em média, 9 horas e 32 minutos por dia ligados à internet. Os ingleses passaram 5 horas e 47 minutos, os japoneses 3 horas e 45 minutos. Aqui está a foto, né? Olha ali. E aí, né, faz uma diferença na questão da cultura, na questão comportamental, porque nós somos o fruto daquilo que nós ingerimos. Então, tanto, a gente fala muito disso, quando eu falo detox, o pessoal vai pensar naquele suco verde lá, né? Com repolho, com hortelã e tudo, eu vou tomar esse suco detox. Aí chega, né, até acha chique no restaurante, me dá esse suco detox. Aí depois pede um prato que o pessoal mas é uma contradição tomar um detox. É a mesma coisa com a questão das multimídias, né? Então esse detox tem que ser generalizado e tem que ser ocupado por uma outra coisa positiva. E assim, o senhor falando sobre isso, né, dessa alimentação, né, fazer esse comparativo com a alimentação, a gente pode fazer uma comparação bíblica aqui. Eu estava refletindo aqui, né, quando os poços são entulhados, né, os filisteus, eles entulham os poços, a água era boa, mas quando eles entulham os poços, eles botam lixos, botam cascalho, aquela fonte já não gera mais água boa. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação com as redes sociais, com a tecnologia. Ela é levada em excesso, é a mesma coisa. A gente está entulhando muitas das vezes fontes de criatividade, fonte de relacionamentos saudáveis. Uma perspectiva dessa que o senhor trouxe de 9 horas acesso à internet. Como é que eu gerencio o meu tempo se eu durmo 8, se eu tenho 9 de internet? Que horas eu vou ser produtivo? Que horas eu vou ser social? Que horas eu vou ter minha espiritualidade trabalhada? Né? E eu acredito que muitas das nossas mentes, e aí eu trago tanto para a juventude quanto com as idades mais avançadas, porque a pesquisa que o senhor trouxe aqui traz pessoas até 64 anos com acesso que já é grande à internet, né? O quanto os nossos poços, o quanto a nossa mente ela está entulhada de coisas desnecessárias e aquilo que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas, o amor, a fraternidade, o cuidado, a espiritualidade, ela está sendo deixada de lado. Você consegue visualizar isso também? De alguma forma? Também. Da mesma forma que a Bíblia diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio, da mesma maneira nós nos enchemos de Deus, da sua palavra, ou do que é produzido por influencers. São duas fontes diferentes e a gente vê uma geração de pessoas que estão consumindo muita coisa que tem as coisas boas, mas eu digo que na internet, de uma maneira geral, o bom é o mínimo. Tem o conteúdo estandar, que está ali no meio, né? Tem as videoaulas de escolas, tem filmes bons, históricos, documentários. Sim. E depois tem a parte ruim. Muitos jovens e adolescentes, eles se tornam violentos porque eles estão se enchendo de jogos violentos. Eles jogam horas e horas. Foi visto nos Estados Unidos essa questão de muitos jovens que ficavam assistindo, né, matando no jogo. Matando no jogo. Mas matando e o sangue com aquela perfeição. A gente vê aqui o próximo slide, olha aqui, olha. Então aí já no CG aqui, né? Então jogos desse tipo, onde é uma outra realidade, outra dimensão, né? A cadeira treme, né? Então, e aí pro passo da realidade, alguns perdem a noção do que é abstrato e do que é real, do mundo real. E aí, de repente, esse jovem pega uma arma e sai na rua e atira numa escola, como já vimos várias catástrofes, pessoas que se encheram de alguma coisa e
eu tenho quase certeza que não foi da paz de Deus, do amor de Deus, dos frutos do Espírito, paz, longanimidade, né, domínio próprio, mansidão. Então, é aqui que fala o próximo slide, né, a realidade fluida. Então, nós estamos chegando aí, olha, uma dimensão onde vai romper essa fronteira entre o virtual e o real. E aí, de repente, muitas pessoas vão ficar assim, mas onde que eu estou? Perdidos, um pouco zumbis. Você vê, já tem essas fotos, né? As pessoas estão no meio da multidão e ele não se dá conta do que está acontecendo ao lado dele. Pode estar acontecendo um incêndio, alguém pode estar sendo massacrado, mas ele está tão concentrado no virtual que ele desconectou do real. Então eu fico pensando que a gente tem que tomar esse cuidado para que na nossa vida a gente também seja submergido pelo digital e de repente a gente se desconecta sem notar do real. E aquela questão, né? A gente está conversando com o melhor amigo, batendo um papo, de repente o telefone toca, você atende e de repente a sua conversa dá 1, 2, 3, 4 minutos, o seu amigo está ali na frente. E ninguém gosta de passar por essa experiência. Mas a pessoa que faz isso não se dá conta que... Né, só alguém fazendo com ela faz até esse tipo de experimentos sociais para a pessoa se dar conta de... E eu faço isso com as outras pessoas. Sim, você faz isso. Não, eu não. Eu nunca atendi o telefone na frente. Eu nunca... Mas... Faz. E o senhor trazendo essa colocação aqui, eu vou me arriscar, vou falar isso aqui. Eu estava pensando aqui se eu falava ou não, porque eu não tenho um respaldo técnico, mas a gente pode fazer comparações aqui. Quando a gente atende, por exemplo, um indivíduo que ele tem um diagnóstico de TDAH, não TDAH que hoje está à moda, né? Estou dizendo TDAH diagnosticado corretamente. Ele tem alguns padrões de que, em alguns momentos, ele acredita que ele falou, que ele verbalizou, e na verdade aquilo ali estava uma informação tão agitada na mente dele, só que não foi verbalizado. Então é comum chegar ao seguinte: tenho um quadro de TDAH e eu chego bem assim, pastor, como a gente tinha um combinado, a gente vai fazer isso, e o senhor vai dizer, sim, mas Mateus não falou nada. Mas na minha mente agitada, eu acreditava que eu tinha comunicado isso para o senhor. Vamos pegar esse contexto aí do TDAH, que é um diagnóstico de uma doença emocional, de uma doença psicológica, a gente tem isso bem arrumado. E a gente colocar essa agitação das mídias sociais. Será que não dá para a gente fazer um comparativo? E aí traz a base teológica, a base científica para o que o senhor trouxe. A gente não está percebendo as coisas. O amigo que está ali, a pessoa que está ali, porque essas múltiplas informações faz com que eu não faça a percepção, a captação desses sinais que estão externos. Porque a gente capta através do nosso tato, né? Através da nossa audição, nossa visão, nosso paladar, nosso olfato. Então, se esses ambientes, esses órgãos, eles estão distraídos com alguma coisa... É verdade. Eu vou deixar de viver o que estou aqui com o senhor hoje. Eu vou deixar de viver esse momento. Eu vou estar mais preocupado. E a gente vai encontrar situações como essa, de pessoas que estão deixando de viver, né? E se a gente trazer isso para o mundo espiritual, né? Quantas das vezes estamos dentro da igreja... E a gente percebe pessoas se distraindo com o celular. Você já viu isso aí? Eu tenho certeza disso. Olha, eu não coloquei aqui na minha pesquisa, né? Mas eu vou falar de algumas realidades. Tem um material que está sendo produzido, ainda não está. Eu vi no site Church Leaders, é um site americano, e eles estão fazendo uma pesquisa sobre a utilização de tudo, os aparelhos eletrônicos dentro da igreja durante o culto. Aqui eu não estou falando da equipe multimídia que está fazendo o trabalho para gravação, para transmissão. Não, mas eu estou falando de pessoas que estão lá dentro e estão conectadas. Então, aí eles encontram lá, e eu espero que não aconteça na minha igreja, nem na sua igreja. Espero que não aconteça, mas tem pessoas, isso diz o estudo, que ele começa a assistir a série Netflix e continua durante o culto.
durante o culto. Um pequeno fone de ouvido, que é cada vez minúsculo, que você não consegue nem ver, está dentro do ouvido. Ele está sentado ali e está aqui assistindo. Pessoas que ficam o culto assistindo a partida de futebol. Gente que fica respondendo mensagens, vendo os Reels no Instagram durante o culto. Então a quantidade já existe e está crescendo. Então o fenômeno, como cada um dará conta de si mesmo a Deus, então cada um, né, faz aquilo que acha por bem, mas é uma reflexão. Como que nós estamos falando aqui, né? A gente não se sente bem de estarmos numa conversação e alguém puxar o celular do nada, porque agora eu fico imaginando nós em contatos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, no tempo que nós decidimos, ele não pediu nada. Deus não pediu nada. Deus já é adorado de eternidade a eternidade, ele é Deus, é Senhor, está sentado no trono. Então nós espontaneamente tiramos tempo para adorá-lo. Agora, no meio dessa adoração, entendeu? Tem um terceiro ser que entra ali no meio e nos desconcentra, né? Nós podemos até desconcentrar outras pessoas que estão à nossa volta, né? Quantas vezes, né? Eu, até pregando, eu já escutei alguém que o celular tocando. Eu aprendi aqui, eu entrei aqui, né? Que eu coloquei no modo avião. Modo avião não é só para quando está voando, não. Quando nós temos alguma situação, né? Eu acho que cabe bem, às vezes, um modo avião para a igreja. Não é porque eu estou voando nas asas do vento. Mas é uma maneira de desconectar um pouco e se conectar com o Senhor. É como se eu tiro essa conexão aqui para melhorar a minha conexão lá. E o senhor falando isso, me vem à mente um pouco da minha prática, né? Quando a gente está no consultório, a gente percebe que as pessoas elas se entregam ali porque elas são obrigadas a se desconectarem, né? E eu acredito que alguns casos o fato delas terem alguém que ouvem ela já é o recurso terapêutico que ela necessita. É verdade. Eu já tive essa experiência com o paciente de dizer o seguinte: eu queria ser ouvido. Porque todas as vezes que alguém vem me ouvir, ela está muito preocupada mais na história, como ela vai contar, como ela vai replicar, né? E aí eu digo um exercício que é diário, né? De 3 filhos, né? Parar para ouvir, parar para dar atenção, escutar qual é a dor do outro, escutar o que é que o outro está precisando. E a gente está vivendo um mundo que muitas vezes uma mensagem de texto ela é muito fria, ela é muito seca, ela é muito rudimentar, né? Mas a gente parar para ouvir. E aí eu trago até para o mundo espiritual. Quantas vezes a gente está pedindo uma resposta de Deus, mas a gente só pede, só fala. E que era esse momento que eu vou parar para escutar? Né? De ficar em silêncio. De ficar em silêncio, né? E a gente vai ver sempre Deus, Jesus no caso, quando ele está aqui no ministério, ele diz assim: eu vou me recolher, vou orar, eu vou me recolher, eu vou sair. Ele sempre tinha esse hábito, né? De se desconectar da multidão, porque com certeza aquela multidão o aplaudia, aquela multidão dizia a ele, aquela multidão tinha palavras bonitas, e ele disse: não, eu sei de tudo isso, mas eu preciso focar aqui, eu preciso orar ao Pai, né? Quando ele está ali no Getsemane, que ele leva os 12, os 11 no caso, né? Ele vai e diz assim: vamos ficar aqui vocês, aí vai João, Pedro e Tiago vão um pouco mais na frente. Quando ele leva para os 3, assim, também esses aqui vão me atrapalhar, eu vou sozinho mais na frente, né? Então a gente precisa ter esse momento com Deus, né? E esse processo de desintoxicação digital inclui também esse momento com Deus. Eu li um livro, me lembro agora, baseado nesse texto, né? Quando Jesus ele voltou no meio de oração e encontrou os 3 grandes amigos dormindo, e ele disse: nenhuma hora vocês podem velar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E o termo desse livro, ele não, infelizmente não está traduzido para o português. Até falei para minha esposa: vamos traduzir esse livro,
porque precisa. É um relógio de oração que te ensina como gastar 1 hora com Deus. Várias etapas, adoração, intercessão, louvor, vários tipos que você vai... como um relógio que você pode... E eu coloquei isso em prática e realmente fica mais fácil de passar 1 hora, né? Baseado nessa questão de passar 1 hora. Nem 1 hora, aí comparado aqui, olha, pessoas que gastam 5 horas e 26, 6 horas... E aí Deus olhando lá do céu e diz, e comigo? Tem 1 horinha não para mim aí? Tem 1 hora para se conectar comigo aqui em cima? É como Deus pedindo, né? Por favor, distribua melhor as suas horas de conectividade e tira 1 hora para conectar comigo. Então seria uma forma de adoração ao Senhor, dizendo, olha, eis aqui esse tempo. É o dízimo também, né? Exclusivo. Exclusividade para Deus, né? Eu coloquei aqui, não sei quando está o nosso tempo, mas será que vocês têm para esses 5 passos aí? Fica à vontade. Então eu coloquei, vamos refletir junto, né? Pelo menos 5 passos para essa desintoxicação. Eu coloquei aqui, anotei, posso ler aqui, né? Porque se tiver algumas pessoas que não estão familiarizadas com o tema, eu escrevi aqui no meu caderninho exercícios, né? Aqui escrever à mão. Tem muita gente deixando esse hábito e quando vai escrever, quando você está se organizando aí, vou trazer só esse exemplo, né? Uma professora falando que foram fazer uma redação, né? E alguns profissionais da área de arquitetura não tinham o hábito mais de escrever, era tudo digitando. E aí percebeu que as demora que se tinha para registrar, né? E hoje em dia a gente tem isso, né? A gente está perdendo alguns hábitos que são importantes, né? A motricidade, ela ajuda bastante. Algumas pessoas são mais rápidas para digitar do que para escrever com a mão. Então aqui diz, olha, o que é detox digital? A desintoxicação, em sentido literal, é retirar do seu organismo substâncias maléficas e que causam prejuízo ao sistema, seja corporal, psíquico. Quando pensamos nas redes sociais, não falamos em um rompimento abrupto, mas em se tornar mais consciente quanto ao uso e à utilização dessas ferramentas. Também levando em conta o tempo que gastamos nela e que deixamos de lado para ficar conectados. Fazer um detox é se desconectar das redes sociais e se conectar com o mundo real. Priorizar relacionamentos e também se disciplinar quanto ao uso da tecnologia. Eu me lembrei aqui, minha mãe, nós tivemos um problema assim, nas últimas festas de família. Minha mãe, ela tem 78 anos de idade. Talvez ela está assistindo aqui. Um beijo, mamãe. Ou vai assistir, com certeza. Mas então ela tomou a decisão e ela fez uma caixinha. Toda bonitinha. Rodeado com negócio de crochê que ela faz à mão. E ela apresentou essa caixa quando a gente está em reunião de família. Depois do almoço. Tem aquele intervalo entre o almoço e a sobremesa. E tem um tempo de bate-papo. Então todos colocam, antes do almoço, os celulares dentro dessa caixinha. Então fica lá, né, a família é grande, nós somos 10 filhos, então imagina o número de netos, e aí vai todo mundo lá, a galera está lá, diversas idades, diversas gerações, mas todo mundo de bom gosto ou forçadamente deposita o celular ali. Isso foi antes da lei na escola que foi votada, né, sobre a questão de não levar mais celular para as escolas, né, e por diversas razões, mas isso melhorou bastante o nosso nível de comunicação em casa, uns com os outros. Lindo isso. Agora, vamos aqui os passos. Limite, primeiro passo. Estabeleça limite de tempo para uso do celular à noite. À noite.
Imagina uma pessoa como o nosso diretor aqui, Edinaldo, que já trabalha com a multimídia o dia todo, né? E como é o caso de muitas pessoas. Sim. Por isso é algo necessário. Muitas pessoas trabalham, têm um computador na frente, os estudantes precisam de um computador para fazer as suas tarefas e tudo mais. Mas como a questão da noite é importante. Nós temos, está aqui no livro, nós temos, o nosso corpo, ele produz temos uma pequena glândula no cérebro que começa a liberar a melatonina. Então esse hormônio do sono, induz o sono, né? E começa a se entrar no nosso organismo quando diminui a luminosidade. Então ela se desenvolve. É interessante ver os animais, né? As galinhas no puleiro. Depois do pôr do sol elas já estão ali, ó. Sim. Já vai fechando o olho. Então é como se a falta de luz faz com que esse hormônio é liberado. Sim. E a gente chega no sono. Agora, tem uma coisa que faz com que essa secreção pare de andar no corpo. A luz do dia, a luz azul. E qual é os outros utensílios que produzem essa luz? Claro, os celulares. Telas. Luz azul. Então, o que acontece com a diferença do seu celular e você? Você desliga o seu celular, coloca ele no chão ou no lugar, e o seu celular passou do ligado para o desligado, mas você vai levar horas para se desconectar. Então, muitas pessoas atrasam o sono, não produz uma quantidade suficiente desse hormônio, então não vão dormir bem. E uma coisa que eu notei com a minha esposa, né, aqui no Brasil, ela ficava assim, mas não entendo como o pessoal aqui, eles dormem tão tarde e acordam no outro dia tudo cedo. Tudo cedo. Eu disse, não sei, é algo especial dos brasileiros, eu acho. Não, mas eu penso que não. A verdade, Deus criou os seres humanos e espalhou eles na Terra. Então, se tem um desfuncionamento, uma desproporcionalidade, vai chegar a conta mais tarde. Sim. E a gente tem visto pessoas com envelhecimento precoce, né, porque não respeitam a hora de sono. Eu sempre falo, Deus fez 24 horas, normalmente, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, ainda você vai ter 8 horas a mais para administrar da melhor maneira possível. Aí, de repente, a pessoa está trabalhando 12, 15, não sei fazendo mais o que, e reduzindo a hora do sono para 6 horas. Um dia vai chegar a conta, não é verdade? Não bate a conta. E isso que o senhor traz, ela é tão pertinente, né? Eu acho que dentro de um podcast que é voltado à saúde mental e espiritual, ele é crucial. No último episódio, a gente falou sobre a paternidade, a gente falou sobre mães que exerciam, né, a função. E eu falei o seguinte, ela exerce e ela cobre, mas ela gasta uma energia muito maior para exercer os dois papéis, né? E aqui se aplica também essa mesma situação. Você pode até dormir pouco, não tem problema nenhum, mas você vai exigir muito de você, vai ter um preço muito alto a se pagar. E quando a gente fala sobre a higiene do sono, pastor, dentro da psicologia, que é um elemento necessário para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa dormir bem para a gente ter saúde, é muito comum hoje as pessoas tomarem medicamento para dormir, né? É que todos são contra, não, a maioria dos meus pacientes, metade dos meus pacientes, eles tomam medicação por uma necessidade, mas é uma necessidade que precisa ser trabalhada e a gente trabalha isso para que haja uma redução, né? E a gente fala sobre a higiene do sono, é quando eu começo a acordar, eu já estou me preparando para dormir à noite. Eu preciso ter hábitos que vão me ajudar, né? Se a gente pegar, por exemplo, a engenharia, o design de interiores, eles vão dizer, né? Tem a luz X que é de trabalho, a luz que é para descansar, a luz que é para você diminuir
Então, essas luzes que a tela emite, ela vai dando alguns prejuízos à nossa saúde e impacta diretamente no sono, né? Eu lembro que quando eu fui comprar o óculos com o Joyce, ela faz uso do óculos, né? Apesar dela usar muito mais a lente, aí a vendedora disse assim, olha, esse aqui você vai ter a tecnologia contra a luz azul. E eu disse, então ela vai poder usar, eu fui provocativo, então a gente vai poder usar o celular sem problema? Ela disse, não, vai reduzir, ou seja, nós já estamos criando artifícios para burlar o excesso de telas, né? E o senhor foi muito feliz, né? De fato, o nosso organismo ele produz uma substância para facilitar o sono e que se eu não trabalho de forma adequada, isso vai diminuindo e daqui a pouco eu preciso entrar com substitutos, que é as drogas. E tomar remédios, né, para dar sono. E hoje muita gente só dorme com medicamento. Com medicamento. Então o primeiro passo aí está registrado para você. Então estabeleça limites para o tempo, sobretudo à noite. Em vez de utilizar o celular, escolha ler um livro, escolha ler a palavra de Deus. É interessante quando você começa a ler livro, o sono vem mais rápido. Já notou isso? Que você começa a ler e de repente olha, está ali nessa luz um pouco mais fraca, aí a gente vai lendo, aí eu marco a página ali, agora já está na hora de dormir. Esses fundos brancos com as letras pretas, elas começam a se movimentar, daqui a pouco a gente tem... Pronto. Leia sobretudo no livro, não no celular nem nos tabletes. Vamos lá, o passo 2. Não coma na frente dos aparelhos eletrônicos. Aqui... A gente vai arrumar muita confusão agora com isso, mas é necessário. Gente, olha, a gente está falando aqui, o objetivo, desde o início foi dito, é para ajudar, é para somar, não é para julgar. Se você tem o hábito de comer lendo o celular e quer continuar, não tem problema. Não vou ficar com raiva de você, né? Abençoo o seu alimento, que Deus abençoe o seu alimento, a sua vida, né? Mas é um passo para um detox. Né? Não deixar o celular entrar ali, porque de repente as pessoas nem se dão conta da quantidade do alimento ingerido. Porque na verdade, sabe que é a questão da culinária, a culinária francesa, a comida francesa, o pessoal está ali, ele tem pode falar bem, primeira propriedade, ele pode falar. Tem vários pratos, vai entrando, porque aí não tem o prato corcovado, sabe? Aquele que é assim, né? Sabe aquele que faz corcovado, né? Que é pedreiro que a gente chama. Sem preconceito nenhum mas aquela questão é de que o objetivo é trabalhar o paladar, o olfato, a visão, todos os sentidos trabalhando junto diante do prato. O garçom traz, você já sente o cheiro, isso ajuda também, faz parte. Depois você vai, né, degustar aquele alimento. E a gente começa a comer pelo cheiro, né? Então, e pela visão. Antes com a visão, mastigar, o pessoal sempre fala, né? Mastigue pelo menos 10 a 15 vezes antes de engolir. Isso é normal, isso é médicos que dizem isso, não é especialista, né? Porque a digestão começa na boca. Então, mas se você tem um aparelho eletrônico na frente, isso vai distrair. Pode ser o celular, pode ser a TV, pode ser... Eu vejo aqui os restaurantes, às vezes, né? Aquele gigante, aí eu procuro um lugar para sentar de costa. Para não tirar a atenção, né? Para me concentrar naquela pessoa que está na minha frente. Porque eu sei que se tiver movimentos alheios, a música, vai tirar a distração. Pastor, antes de eu ir para o terceiro tópico, a psicologia vai completar isso aí. Por favor. Quadros de compulsão alimentar. A gente percebe que a compulsão alimentar está diretamente ligada a esse não viver a alimentação. E o uso de telas, o uso do celular, é uma das primeiras coisas que a gente pede para um indivíduo que ele tem uma compulsão alimentar, ele fazer. Por quê? A saciedade ela vai vir depois que o nosso cérebro recebe a mensagem e diz bem se você está cheio. E aí você escolhe encher mais, né? Como naquele posto de gasolina que a gente chega lá, completa o tanque, ele diz, quer mais um pouquinho, você tem essa opção. Disparou, né? Disparou a bomba, né?
Mas o que acontece? Quando eu estou no uso da tela, seja celular, tablet, o que for, eu não tenho essa comunicação tão clara. E aí o meu cérebro ele não responde para o meu organismo pare. Quando é que eu paro? Quando eu já sinto lá, vamos voltar para o combustível, a gasolina já perto de transbordar. Então o que o senhor falou foi muito feliz. A própria psicologia diz, a gente precisa trabalhar para que o indivíduo ele viva aquele momento de alimentação. Ele saiba o que ele está comendo, ele saiba qual o tempo que ele vai viver ali naquele processo e que aquilo ali é necessário para ele se manter por X horas. Então, viver o alimento, né? Então, veja, a necessidade, né? A gente está aqui, como o senhor falou, foi muito feliz. A gente está aqui para corrigir ou para desenhar o modo de vida de cada um. Você escolhe. Deus deu o livre-arbítrio, quem é Mateus, quem é o pastor Jaziel, para a gente repreender. Mas a gente fala sobre saúde mental, saúde espiritual e saúde física, né? Para quem não conhece, o pastor Jaziel também é um atleta, né? Ele é um atleta, então assim, ele pode falar isso com muita propriedade de vida, né? A gente não está falando aqui simplesmente sobre o que a gente acha correto, mas eu estou trazendo aqui um exemplo de vida, de limites que se estabelecem familiar, limite de vida, propósito que o senhor estabeleceu, né? Então, é muito importante. Então, fico feliz pela essa colocação do senhor nesse segundo ponto aí. Então, vamos lá, o terceiro. Tá chegando, já estamos no meio. Estabeleça um limite de tempo e horário para ficar online. Limite de tempo e horários. Né? Meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. Não, mas é você que você é responsável. O mordomo do tempo somos nós. Né? Deus dá as 24 horas para todo mundo. A maneira como cada um administra é pessoal. Né? Então, quem tem que estabelecer é cada um de nós. Esse tempo e horário para ficar online. Aqui eu estou excluindo os profissionais, mais uma vez, que estão a trabalho, sim, estão conectados online por causa do trabalho. Mas o horário, a carga horária, tem um horário para terminar também, né? Normalmente tem um momento agora... E que precisa. E precisa, né? E precisa parar, né? Interromper, e aí a pessoa diz, olha, agora parou aqui, então eu vou tirar um tempo, até porque quando você fica muito tempo online, conectado, a maior posição que você está é sentado. E nós não fomos criados para ficar o tempo todo sentado. Verdade. Fomos criados para andar, para movimentar. Então, as pessoas perdem, sem se dar conta, massa muscular por horas e horas e horas, que a maioria das pessoas, se você gasta 6 horas, 7 horas conectado, então você poderia estar andando, dar 2 voltas no seu quarteirão, poderia sair para correr, poderia fazer alguma outra atividade, mas pegar uma bicicleta. Né? Então eu penso que é muito importante estabelecer os horários. Então, quarto, esse aqui foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na Suíça e eu faço até hoje. Eu estava lá no nosso curso teológico, né? Então uma pessoa apresentou um novo aluno e ele disse, olha, o pastor, ele sempre diz que pode escrever no WhatsApp dele que ele vai responder quando for possível. Eu mando uma mensagem porque os meus celulares não têm notificação. Eu que decido o horário que eu vou responder essas... Então, no tempo do meu trabalho que eu reservei para isso, então eu vou pegar o tempo e vou responder as mensagens ali. Mas na hora que eu parei, então as pessoas escrevem, mas não escutei nada, não chegou mensagem, mas eu não escutei, porque estão desativados. Então é muito importante isso, porque as pessoas não ficam como um tique, sabe? Tem pessoas que tá aqui, né? Antigamente era o Twitter, né? Eu tinha a musiquinha, né? O passarinho, né? E depois a outra, aí você já sabia pelos sons das notificações o que era. Quando você vai para abrir, você não abre somente aquela. Não. Você fica preso. Você fica preso. Então, chegou a mensagem, mas na verdade chegou 3. Você estava esperando uma, mas chegou 4. Você vai olhar só uma? Não. Vai olhar as 4, 5 e 6. Então, em alguns momentos tem que desativar as notificações. Isso é um passo para quem quer seguir essa caminhada. Quinto, invista um tempo online em você. Olha,
sabe? Desconectar e ter tempo, primeiro para você, uma introspecção, se a gente pode dizer, não, dentro. É tão bom tirar tempos de silêncio. Uma vez eu visitei um monastério evangélico. Muitas pessoas não sabem que tem monastério evangélicos na Europa, né? São irmãos e irmãs, foi da Reforma Protestante, de Lutero, né? de Zwinglio, de Calvino. Então eles saíram da Igreja Católica Romana e dentro da Igreja Reformada eles continuaram vivendo nos monastérios. Então ele tem reuniões de oração lá, e eu fiquei quase uma semana num desses locais. Foi um retiro de oração com outros pastores. Eu fiquei observando como esses monges evangélicos que moram lá, como eles vivem. Eles não têm celular. Não tem celular. Vivem nas montanhas, né? Trabalham da terra, eles mesmos plantam e colhem, comem do que eles plantam. Uma vida, tem os horários de oração, horário para tudo. Mas eu fiquei observando aqueles homens, que coisa. É possível ver uma vida offline, produtiva, pessoas alegres. Perguntasse a ele o que faltava, não faltava nada. Não faltava nada. Eu coloquei aqui só mais uma notinha, meu caderninho, tem a ver com isso que estamos falando. Então, aqui também, se você não fica muito tempo offline, você vai perder a capacidade de concentração, a perda de memória, a hiperconectividade conduz perda de memória, prejudica a visão, como nós já falamos aqui na exposição à luz azul. Então, falta de concentração, isso é um problema muito difícil, as pessoas não conseguem se concentrar por causa da hiperconectividade. Então, eu penso que é importante nós buscarmos ajuda, né? Tem umas frases aqui, vou colocar apenas para terminar. Olha aqui, evolução, estão esperando em 2030, entre 2025 e 2030, já está tudo preparado para a aplicação e a chegada do 6G. Antenas mais baixas, mais potentes, e que isso vai tirar sono de muita gente, essas antenas hiperpotentes colocadas quanto mais forte, é mais baixo. Lembra as antenas de 3G? Era alta, a 5G é bem mais baixa. De 6G vai ser dentro do shopping center, igual aquela antena lá, para ter tudo isso aí, a questão dos veículos hiperconectados, os carros elétricos, e tudo vai, entrega, né, os drones que vai entregar, já tem, né, já está chegando aqui, né, então, mas eles vão precisar de uma acuidade muito maior para que isso seja feito de uma maneira, muitas pessoas utilizando. Então aqui, para que nós vamos depois, né, quem sabe, terminar com uma oração para que Deus possa, de certa forma, ajudar essas pessoas, né, que estão, de uma certa maneira, aprisionadas, para que eles encontrem o caminho da saída de uma vida, né, offline, encontre o caminho em direção ao offline. Tem aqui 2 versículos, uma frase que eu coloquei aqui, é do Peter Drucker, eu peguei aqui no livro: o tempo é o recurso mais escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Tudo começa com o tempo. Se você perde o controle do seu tempo, está difícil. Paulo, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, eu coloquei aqui a Nova Tradução na linguagem de hoje, o texto bíblico diz: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas
uma porção de mestres, eu poderia até parafrasear, uma porção de influencers, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Isso aqui é uma realidade dos últimos tempos. Então vai se multiplicar. E de repente a pessoa está seguindo pessoas que não coadunam com a nossa fé, entendeu? Fala uma coisinha ali, mas cheia de... se inspirar em coisas não tão claras, como em fontes turvas, a gente pode dizer assim. Sim. E isso vai ter um tempo que já estamos vivendo esse tempo. Então, que Deus nos ajude a colocar os nossos filtros, os nossos filtros, né? Necessário. Para nos proteger, né? E o último versículo que eu coloquei aqui, Eclesiastes 6:8, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Tempo e modo. Eu penso que com a ajuda de Deus nós podemos encontrar o tempo certo e o modo certo. Se você está precisando de um detox, Deus vai te conduzir, né, a encontrar o tempo certo e o modo. Como é que você vai fazer? Como você vai encontrar a sua cura? A gente não está aqui com respostas fechadas, mas nós trouxemos uma reflexão para que você possa trilhar esse caminho e possa encontrar um equilíbrio. Poxa, antes da gente fazer o agradecimento final e fazer essa oração, eu só queria deixar aqui para a gente sua reflexão, né, a importância desse tema, né? Por anos eu tenho focado num trabalho voltado a transtornos de ansiedade, né? E no ano passado eu escrevi um livro, um e-book, que tem o título 21 dias para gerenciar a sua ansiedade. A gente pega a filosofia de que através de 21 hábitos, mudanças diárias, a gente pode ter uma ansiedade mais gerenciada. Não é controlada, não é extinta, mas gerenciada. E um desses capítulos se chama desintoxicação digital. Então esse é um tema que é importante para você e você ter consciência de que a desintoxicação ela realmente reduz níveis de ansiedade, de sofrimento, angústia. Mas eu queria pegar esse engancho do senhor e trazer um desafio que eu tenho lá. Nosso programa ele é semanalmente, né? Lógico, algumas exceções, mas a gente está aqui na próxima terça. E eu quero lançar esse desafio para você. 7 dias de desintoxicação. Imagina você reduzir ou extinguir, de acordo com sua possibilidade, que cada um tem o seu, de você passar 7 dias limpando o seu organismo, reduzindo acesso à internet, reduzindo Instagram, reduzindo redes sociais, que são ladrões de tempo, né? Que o tempo já vai ser um programa aí, já vamos deixar esse tema reservado, né? Ladrões do nosso tempo. É necessário, pessoas trabalham. Eu, como psicólogo, minha rede social é uma forma de ganhar pacientes, de arrecadar clientes, né? Mas eu preciso entender que limite eu dou, né? Que tempo eu dou para tudo isso. E eu quero lançar esse desafio, você que está ouvindo, né? 7 dias de detox. Pense nisso, coloque seus limites, estabeleça seu padrão, porque cada um tem o seu, né, pastor? O pastor fazer um detox hoje, ele vai praticamente deixar de estar nas redes, né? Porque o senhor já tem um limite bem limitado, já tem um acesso bem controlado. Mas faça uma avaliação individual. E faça isso no próximo episódio. Você vai lá no comentário e você vai dizer assim, olha, eu passei por isso, eu vivi isso e eu ganhei isso. Se dedique a estar presente, se dedique a Deus, se dedique à sua família. E eu tenho certeza que em uma semana você vai ver grandes resultados. Isso. Porque vivemos em um mundo totalmente contaminado de muita informação e a gente precisa... Só para terminar, isso aqui eu fazia parte do curso lá do Detox, né? Isso aqui é muito conhecido, as pessoas têm acesso ao Novo Testamento de Gideões, e ele é pequenininho, às vezes o tamanho do celular. Aí o pessoal aconselhava o pessoal a colocar junto no bolso, mesmo bolso que a pessoa coloca o celular, coloca ele. Seja no bolso da frente, seja no bolso de trás, junto com o celular. Então, quando tiver notificação, se você não desativou, então, em vez de tirar o celular, você tira ele. O Novo Testamento, abre e leia pelo menos uns 2 ou 3 versículos. Fecha
e tem gente que vai ler muitos versículos. Vai. Tem gente... Entendeu? Coloca em vários lugares da casa, se for necessário. Por exemplo, os meus filhos já sabem. Eu tenho do lado do carro, do lado esquerdo. Quando eu estou no ponto de ônibus, fechou, eu pego e tiro e leio um versículo. 2, 3. Enquanto eu espero, não tem, claro que estou lendo, estou olhando, né, lá. Sim. Eu sei que são vários segundos, né? Depois, quando eu fecho e sigo. Está ali do lado, fica ali do lado. Então, isso pode ser uma grande ajuda. Quero terminar só com uma pequena anedota, que eu procurei o vídeo, mas não encontrei. Espero que, se alguém encontrar, quiser compartilhar, eu quero encontrar. Há muitos anos eu vi um grupo de jovens, eles fizeram um pequeno vídeo, gravaram, de que é como se eles trocavam o celular pela Bíblia. Então é como se quando o despertador toca, a primeira coisa que eles pegavam era a Bíblia, o Pequeno Novo Testamento, e ficavam lendo. Aí eles saíam, iam para o banheiro, aí eles começavam a escovar os dentes, olhando, né? Depois vão tomar café, uma mão está tomando o café e outra com o celular. Aí depois vão para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus. No ponto está os 4 ou 5, tudo olhando, né, a Bíblia. Entra dentro do ônibus, todo mundo olhando a Bíblia. Então eles fazem várias cenas como se fosse um celular. Aí assistindo ali, para mim foi algo tão impactante, dizer, mas se muitos de nós fizéssemos isso com a palavra de Deus, esse mundo ia ser diferente, não é verdade? Que impacto! O que a gente, o celular está substituindo, né? Está substituindo a palavra. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, passarão os celulares, sim, mas a minha palavra não há de passar. Eu me lembrei aqui, falando disso, né? Salmo 119, 97. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Salmo de Davi, 119, 97. Ó quanto amo a tua lei. E muitas pessoas poderiam, né, não vão dizer como Davi dizer, ó quanto amo meu celular, é a minha meditação o dia todo. Mas vai fazer uma diferença entre a meditação na palavra de Deus e a hiperconectividade. Então, perfeito. O desejo, meu amigo, minha amiga que está ouvindo, irmão e irmã, é que realmente você possa encontrar o seu caminho de volta a um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Não eu orei aqui, Jesus orou por nós: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos usar o celular. Sim. O dia da volta de Cristo vai ficar tudo aí. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas, enquanto esse dia não chega, que possamos encontrar esse equilíbrio para a glória do Senhor. Amém. Pastor, muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Tenho certeza que esse é um episódio que traz reflexão, né? Desacelera as nossas falas, né? Não está acostumado aqui comigo que eu falo rápido, apressado. E o pastor Jaziel, ele traz essa calma, essa tranquilidade, faz até a gente desacelerar, né? Que é uma coisa que a tecnologia está trazendo, né? O 2.0, o 1.5, né? Que Deus abençoe ricamente a vida do Senhor. Obrigado. Saiba que tudo aquilo que o Senhor tem feito, há um galardão, né? E pode ter certeza disso, que o que o Senhor trouxe de ensinamento para nós nessa tarde pode transformar muitas vidas, né? E aí eu pego, finalizando esse agradecimento ao Senhor, convidando você a compartilhar. Pessoas que sofrem com acesso de tecnologia, compartilhe com seu filho, compartilhe com seu pai, compartilhe com aquela pessoa que, quando você vai conversar, ele fala muito celular, você vai ver. Compartilhe para ele assistir um pouquinho, aprender com o nosso pastor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu pastor. Amém. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e que Deus possa continuar abençoando a todos. Não sei se é de praxe, mas podemos terminar com uma oração. Podemos, sim. Nós oramos antes de começar, né? Antes de entrar no ar, nós oramos. Nós podemos invocar a presença de Deus. Antes de a gente fazer uma oração, eu quero agradecer também ao nosso pastor, né? Que ele nos dá acesso a isso, né? Estendendo, né? Como sempre Edinaldo brinca, né? Isso é a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é o principal cuidado na saúde mental, saúde espiritual, trazendo essas orientações. Agradeço a vida do nosso pastor, o presidente, que abre esse espaço para a gente dialogar, né?
a vida do pastor Norberto Pinto, nosso pastor Fábio do Templo Central, que são homens de Deus que têm fomentado essa discussão de que a gente possa buscar não somente um mundo espiritual, mas a gente, enquanto estivermos aqui, cuidarmos e termos uma saúde familiar, uma saúde espiritual, uma saúde financeira. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a todos que compartilharam, comentaram, pastor Gutenberg, todos os irmãos que comentaram aqui no nosso vídeo. Compartilhe, esse episódio ele vai ensinar muita gente. E vamos encerrar hoje de forma carinhosa aqui com o nosso pastor, fazendo essa menção, né? Como aquela figura lá, né? Pessoas estão acorrentadas, pastor, e precisam de mudanças comportamentais, precisam de mudanças cognitivas, mas também de um mundo espiritual. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelo tempo passado aqui juntos. E como nós oramos antes de iniciar, nós pedimos que o Senhor dirigisse as nossas palavras para que elas fossem bênção para muitos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de pessoas que, talvez mesmo sem se dar conta, estão aprisionadas nas redes sociais, não conseguem usar de uma forma sadia, de uma forma equilibrada. Ó Deus, pedimos que o Senhor conceda força a essas pessoas para que elas encontrem o equilíbrio de uma boa utilização. Ó Deus, também nós postamos coisas nas redes sociais. Ajuda-nos a fazer o que é justo, o que é bom, o que é agradável, que possamos postar coisas que glorifiquem e exaltem o Teu nome. Ó Deus, nós vemos que tem coisas boas nas redes sociais, na internet, mas tem muita coisa ruim, muita podridão, muito lixo, muita coisa que causa mágoa, causa ira, causa tristeza. E às vezes as horas se vão, horas que poderiam ser bem utilizadas de uma maneira diferente, em contatos pessoais, em contato contigo, em leitura da Tua Palavra, contato com amigos, familiares, irmãos e irmãs em Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a ser pessoas equilibradas. Nós lemos esse texto de Efésios, quando disse que nesses últimos tempos muitos mestres surgiriam, iriam enganar muitas pessoas. Mas nós queremos ter contato com o Senhor, nós queremos ser influenciados pelo Senhor. Ó Deus, no final de tudo, o que vai valer não é os likes, não é os emojis recebidos aqui, mas o único like que vai valer para toda a eternidade é aquele que vem do Senhor. Quando o Senhor olhar para cada um de nós e dizer: filho, filha, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Ó Deus, nós queremos ser achados fiéis diante do Senhor. Nós queremos encontrar um pai que olha para nós e se alegra, dizer: esse meu filho, essa minha filha me dá prazer. Ó Deus, nos ajude. Nós não podemos fazer isso na nossa própria força. Precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito Santo. Portanto, vem nos ajudar nesta tarde, nesse dia, nesta noite, depende da hora que as pessoas vão olhar, mas que essa nossa oração seja também a dele ou dela, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje por toda a eternidade. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, a toda a equipe da Secades, através da vida do Adinaldo, todas as pessoas que fazem parte dessa instituição. Entenda, como o pastor falou aqui, nós não estamos aqui para apontar ou dizer como você deve agir, mas que você faça essa autorreflexão. Avalie o que você precisa fazer, o que você precisa agir. Que Deus abençoe a sua tarde, abençoe a sua noite, o seu dia. Não sei quando você está vendo, mas compartilhe, porque Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.